Oi meninas, tudo bom com vocês? Vamos de arte hoje? Aprender aquele vasinho que a gente já fez. Vasinho de caixa de leite com massa corrida? Então, pra gente começar a gente vai precisar do quê? Uma caixinha de leite, ou pode ser caixa de papelão, fita crepe, pode ser caixinha de pizza também, qualquer caixinha dá pra fazer. Uma folha de ofício pra gente fazer um molde, uma caneta e pra gente passar no nosso vaso uma massa corrida. Primeiramente vamos fazer o nosso molde. A gente vai fazer o molde, vamos aprender a fazer um molde, a gente vai dobrar a folha no meio, fazer um risquinho embaixo e um risquinho em cima. Assim, dessa forma. Um risco em cima e um risco embaixo. Agora a gente vai ligar dois traços com um S aberto, de uma ponta a outra. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Já está pronto o nosso molde do nosso vaso. Você pode fazer um risco reto, um S. Ó, assim formou o nosso vaso. Você pode variar também as formas. Agora a gente vai recortar o nosso contorno do vaso. Prontinho. Então, você formou o nosso molde. Agora, o molde pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar na nossa caixa de leite. A gente vai ter que ter duas caixas de leite, mais ou menos, tá bom? Dependendo do tamanho do nosso molde. Por quê? Porque a gente precisa fazer 4 partes. Aqui eu tinha perdido a minha caneta, né? Mas já achei. Agora a gente vai contornar o nosso molde na caixa de leite. Prontinho. Então, esse é o nosso primeiro lado da nossa coisa. Agora a gente vai cortar ele. A gente vai fazer 4 partes da nossa caixa de leite, certo? Então, para agilizar, eu já coloquei o meu riscado em cima do outro e agora eu vou cortar na linha. Assim já vai fazer 2 moldes. Mas você pode fazer cortar um e riscar e cortar o outro para ser mais fácil. Aqui eu preferi agilizar e coloquei já o meu molde riscado em cima da outra parte para cortar 2 vezes, para ser mais rápido. É um pouco mais trabalhoso, eu indico cortar um por um, tá bom? Prontinho, meninas, depois de nossas 4 partes cortadas. A gente vai fazer o quê? A gente vai juntar 2 partes, o lado brilhoso da caixa de dentro de leite com o outro também a mesma parte. A gente vai passar a fita em toda a lateral, em uma só lateral, tá bom? Juntamos dois, um de frente com o outro, agora a gente vai passar a fita em todo ele. Pode ir colocando as fitinhas uma em cima da outra, pra ficar bem fechadinho, tá bom, meninas? Prontinho, toda uma lateral já pronta. Agora a gente abre ele e coloca as pontinhas que sobraram pra dentro. E assim fica o resultado, todo fechadinho, toda a lateral fechadinha, bem presinha. A gente vem com outra parte e junta com uma daquelas laterais uma das laterais que a gente já fechou. Dessa forma. Agora a gente vai passar fita também nessa lateral. Da mesma forma que a gente passou naquela outra, tá bom? A gente vai encher todo. Lembrando bem juntinhos, tá bom? Pra ficar bem fechadinho. Novamente, finalizamos ali, colocamos as pontinhas pra dentro.
Agora temos praticamente não, já temos 3 partes prontas. Vamos então com a última parte, juntar também com uma das laterais. Juntamos bem, alinhamos bem. Se ficar muita sobra, quando a gente vai tentar alinhar, a gente pode recortar, tá bom? E novamente a gente vai passar a fita em toda aquela lateral que a gente juntou. Passamos fita por toda ela. Bem juntinho, lembrando, bem juntinho, bem presinho. Passamos bem o dedo na fita pra ficar bem grudadinho, tá bom? Pra ela não ter problema de abrir. Não poupem na fita crepe, pra não dar problema depois. Finalizamos também de novo, colocamos as pontinhas pra dentro. Ali ficou um pouquinho pra cima o meu molde, então eu recortei a rebarbinha. Agora temos os 3 lados ponta, a gente vai juntar a quarta e última pra gente passar a fitinha também e fechar o nosso vasinho. Dessa forma. Alinha bem. Se ficar uma rebarba muito torta, também podemos passar a tesoura. Como aqui não ficou, a gente vai com a fita já. E vamos concluir o nosso vasinho, a última lateral. Passamos fita bem passadinho, de baixo em cima ou de cima em baixo. E agora a gente vai ajeitar. Vai desamassar onde está amassado, vai para fora, para dentro. A gente vai ajeitar como a gente quer. Alguma parte de cima. Agora, meninas, para dar mais firmeza, o que eu fiz? Nas pontinhas eu peguei uma fitinha em pé, coloquei de um lado e do outro, juntando as 2 partes, e coloquei essa pontinha pra dentro só pra dar mais firmeza. Depois no final a gente pode recortar, tá bom? Mas só pra ela segurar bem, pra não ficar abrindo quando a gente passar a massa corrida. Lembrando que eu tô usando massa corrida, mas você pode usar também argila. Só pegar a argila e diluir ela, deixar ela mais molezinha, ao ponto da massa corrida, e passar também funciona, tá bom, meninas? Eu tô fazendo o vídeo dessa forma, que eu gravo e ponho o áudio depois, porque tem uma obra do lado da minha casa e fica um barulho de maquita, de martelo, então capta muito esse barulho. Eu aproveito os momentos que não tem barulho para gravar o áudio separadamente do vídeo. Mas eu também prefiro fazer o vídeo já com o áudio. Mas como não deu, eu tô fazendo assim, tá, meninas? Prontinho, meninas. Aí finalizamos o nosso vasinho. A parte da modelagem, agora a gente vai fazer o fundo. Como que a gente vai fazer o fundo? A gente vai pegar o nosso vasinho, vai pôr em cima da caixa de leite e vai riscar ali mais ou menos. O fundo dele pra caber ali certinho na nossa... Lembrando que nunca cortar menor que o fundo, tá bom? Sempre risca por fora e deixa ele maiorzinho, depois a gente tira as rebarbas que sobrarem, porque senão a gente põe e pode cair o fundo pra dentro, a gente não quer isso, tá bom? Prontinho, o meu ficou assim, meio torto, mas a gente vai ajustar depois quando a gente colocar no vaso, tá bom, meninas? Então vamos recortar. Recortamos todo ao redor, agora a gente vai colocar no nosso vasinho. Vocês vão notar que ele vai ficar um pouquinho maior, propositalmente, já pra ele não cair pra dentro, e depois a gente refila ele, corta as beiradinhas ficaram maiores. Desta forma. Segura lá em cima e vou cortando o que ficou de excesso no fundo da nossa caixinha, do nosso vaso. Lembrando que vocês podem variar também, meninas. Podem fazer os vasos, o molde reto, enfim. Pode fazer cortes diferentes. Conforme o molde, o seu vaso vai ser totalmente diferente. Agora eu vou fazer o seguinte, para me ajudar a segurar o fundo da caixinha, eu vou colocar uma fitinha em cada lateral para prender ali no fundo, para depois eu concluir com o resto das fitas, assim se torna mais fácil. Coloca ali e agora eu vou colocar simplesmente para ele segurar ali, tá bom? Para ficar mais fácil da gente colocar a fita. Quem conseguir colocar a mão por dentro, pode colocar a mão por dentro que fica mais fácil até para colar a fita. Como minha mão não tava cabendo, eu peguei a tesoura ali para dar uma seguradinha na lateral para mim apertar bem a fita para ela não ficar descolando. Depois desse processo, pode tirar mais um filamentinho, um recortezinho se ficou muito grande ali no fundinho.
Então eu vou dar mais uma cortadinha agora para ficar bem rente a lateral do meu vasinho. Vamos fazer o quê? O que a gente fez mais até agora é colocar mais fitas. Então a gente vai preencher todo o fundo do nosso vasinho com fita. Eu coloquei minha mão por dentro, mas se você não conseguir, pode colocar ali dentro a tesoura, um socador de feijão, um pedacinho de madeira, enfim. O que a gente achar pra colocar ali dentro ficar mais firme pra gente colar as fitas, porque tem que ser bem coladinha a fita, tá bom, meninas? Senão depois quando a gente passar a massa corrida vai ficar desgrudando a fita. Então a fita tem que ser bem presa, bem coladinha. Então a gente vai passar a fita em todo o fundo do nosso vaso. Bem passadinho, bem nos cantinhos também, pra ficar bem firme nosso fundo. Prontinho, então tá todo colado no nosso vaso, o nosso molde tá pronto e agora a gente vai pra parte mais legal. E qual seria a parte mais legal? Passar a massa corrida em toda ela. Então dou mais uma ajustadinha ali pra ficar perfeito. E assim ficou o nosso vasinho. Lindo e bonito. Agora é a melhor parte, passar a massa corrida. Como eu falei, quem não tiver massa corrida, não conseguir comprar massa corrida, pode passar a argila. Só tem aquela argila, ela é um pouco dura, a gente pode amolecer ela com um pouquinho d'água e passar também da mesma forma, deixar ela na textura mais ou menos da massa corrida. Então a gente vai passar com a colher em todo o vasinho. Pode ser com a colher, pode ser com o pincel, o que vocês acharem melhor, tá, meninas? Eu que tô passando com a colher foi o que eu achei mais fácil pra me passar. Pode ser com a mão também, essa massa corrida é bem gostosa de mexer com a mão, a gente suja a mão, depois passa uma água, ela sai, bem tranquilo. Então pode ser a forma de passar, isso vai de cada uma, tá bom? Lembrando que a gente tenta cobrir o máximo possível da nossa caixa de leite, mas não podemos deixar muito grosso. Por quê? Se a gente deixar muito grosso, quando ela secar, ela vai dar umas rachadinhas, então a gente não quer isso, né? Então a gente vai passando uma camadinha que cubra tudo, mas que não fique tão grossa. Bem passadinho, vai fazendo as curvinhas do vaso. Agora a gente vai fazer isso em todo o vaso, tá bom, meninas? Vamos passar massa corrida bem passadinho, cobrir toda a caixa de leite. E lembrando de não deixar muito grosso, mas também não muito fino. Um ponto que cubra a caixa de leite, que a gente não consiga ver os desenhos da caixa de leite, já tá ótimo. Então passamos por toda a nossa caixinha. E eu lindamente tenho que botar minha língua pra fora, né? Quando eu tô super concentrado, a minha língua sai pra fora. E ela não fica dentro da boca. Que não é assim, né? A maioria de nós, quando tá concentrado, coloca a língua pra fora. Eu acho que ela ajuda. Ou eu tava pensando que isso era chantilly doido pra passar a língua já. Prontinho, passei em todo o meu vazio. Agora eu vou dar mais um acabamentinho. Ver onde que falta, dar aquela cobertura, se faltou. Agora eu vou texturizar meu vaso. Você pode deixar lisinho, pode deixar da forma que quiser. Para texturizar meu vaso, o que eu fiz? Simplesmente peguei a minha colher e comecei a bater na massa corrida. Ela fica fazendo umas pontinhas e eu acho isso muito legal. Da outra vez que a gente já fez com as meninas, que algumas já sabem como fazer, a gente também fez isso. Eu lembro que eu acho que a gente fez com um garfo. Aqui eu tô fazendo com a colher. Já peguei um papelzinho ali se eu precisar apoiar ela no chão, mas não precisei. Só pra virar mesmo. Não grudar a massa corrida na mesa, né? Senão eu ia apanhar. Então a gente vai texturizar todo o nosso vaso batendo assim, de colherzinha, olha como fica lindo. Lindo e bonito. E eu super sério e super concentrado, né? Agora eu vou fazer o fundo, meninas. Como se faz o fundo? Da mesma forma, passamos massa corrida, só que no fundo a gente não vai texturizar, a gente não vai dar batidinha. Por quê? É o fundo, ele vai ficar com as pontinhas, se a gente botar ele na mesa vai quebrar as pontinhas, a gente não quer isso, né? Então a gente vai passar a massa corrida mais lisinha aí. Então a gente passa a colher e vai deixando ela bem lisinha. Passa bem nos cantinhos, se faltou massa, porque pode ter tirado massa batendo com a colher. Então dou todo um retoquezinho.
Depois de tudo isso, a gente vai fazer o quê? Colocar para secar. Eu tinha deixado dentro de casa de um dia pro outro, meninas, porque a massa corrida, como o dia não tava seco, tava um dia úmido, ela demora para secar. Oi meninas, tudo bom? Então, depois de um dia todo, nosso vaso secando, ele ficou dessa forma, sequinho, parecendo um vaso de porcelanato. A gente vai fazer o quê? A gente vai pintar ele. Quem quer deixar branquinho, pode deixar branquinho. Eu ia deixar branquinho, mas como sobrou uma tinta que eu pintei a parede, eu vou aproveitar essa tinta, que ela é meio vermelha, assim, da cor de uma argila, pra dar um toquezinho. E eu vou fazer um toquezinho diferente. Vou fazer o quê? Vou pegar um pincel. Ah, lembrando, às vezes quando a gente coloca no sol, seca muito rápido e ela acaba dando umas rachadinhas. Se vocês verem aqui no meu, deu uma rachadinha aqui de leve. Dá de retocar passando mais massa corrida, né? Ou deixar ele secar naturalmente mesmo, na sombra, assim, vai demorar um pouco mais, mas ele não racha, tá? Como eu botei pro sol para secar mais rápido, ele rachou. Então, dá de repor uma massinha aqui nas rachadurinhas, mas como pra mim não vai ter problema essas rachadurinhas, como ficou em todo o vaso, ficou até bonitinho. Então eu vou pintar. Vou fazer uma pintura diferente. Peguei então a tinta que eu achei no... Achei não, que sobrou da minha parede. E vou pintar da seguinte forma. Eu vou fazer assim, né? Vocês podem pintar da forma que vocês acharem melhor pra vocês. Pintar todo o vaso, pintar só uma parte, pintar de várias cores. Então eu vou fazer assim, vou pintar forte embaixo e vou raspar pra cima. Forte embaixo e raspar pra cima. Então, vou fazer tudo isso aqui no fundo do meu vaso. Vou aplicar bastante tinta no fundinho e vou puxando com o pincel pra cima até sair toda a tinta do pincel. Então, embaixo vai ficar mais forte e em cima vai ficar mais riscadinho do pincel. Quem não tiver pincel pode pintar também com esponjinha, dando batidinhas, enfim. Pode usar criatividade e fazer muita coisa diferente, muita coisa legal. Quero ver vocês aí fazendo o que vai sair aí. Então esse foi o resultado do meu vaso. Vou deixar ele assim mesmo, parecendo que tá tudo errado, né? Mas não tá. Agora eu vou pôr ele pra secar e depois vou dar um acabamentinho com uma cordinha de sisal. Tá bom, meninas? Então, vamos pôr a secar e já voltamos. Beijo! Então, meninas, esse foi o resultado do nosso vaso pronto. Eu passei um pouco mais de vermelho em cima, não gostei do branco que tinha ficado. Então passei o pincel meio quase limpo para dar mais uma sujadinha com esse tom de vermelho aqui, essa cor de argila. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um verniz para impermeabilizar ele, tá? E para dar uma proteção para nossa peça. Eu estou usando aqui o verniz acrílico brilhante, vocês podem usar o fosco, ou se não tiver verniz, pode usar também cola, aquela cola branca, cola tenaz diluída em um pouquinho de água. Ou quem não quiser passar também não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, a gente vai agitar tanto o nosso verniz quanto a nossa tinta, né, que sempre que a gente for usar, os componentes se misturarem. Vamos passar o verniz por toda a nossa peça. Ele vai ficar com uma aparência meio branca, mas não tem problema, quando secar ele vai ficar transparente. Então vamos passar em toda a nossa peça e eu já volto com ele prontinho, tá bom, meninas? Então, meninas, esse foi o resultado do nosso vaso, depois que a gente passou o verniz. Se vocês notarem que o meu ficou um pouco mais escuro do que estava, talvez porque a tinta que eu usei era uma tinta pigmentada, ou porque talvez eu não deixei secar bem. Mas enfim, misturou as duas cores e ainda deu um resultado ainda que eu me agradei. E agora eu vou concluir ele. Como que eu vou concluir ele? Estou usando aqui, a gente pode usar o que a gente tem em casa. Estou usando, eu tenho uma cordinha de sisal. Eu vou dar 3 voltinhas aqui no meu vaso. Aí, e na terceira voltinha eu vou dar um nó. 2 nós para ficar bem forte.
Lembrando, sem apertar muito, né? Senão a gente pode quebrar o nosso vaso. Como eu fiz uma camada fina de massa corrida, a gente pode acabar quebrando ele. Agora a gente vai arrumar as pontinhas aqui. Cortar um tamanho legal. E tá pronto o nosso vasinho. Agora vamos decorar ele, pôr ele em algum lugar. E vamos ver o resultado dele com uma florzinha ou enfim, com alguma coisa que vocês tenham em casa. Certo? Quero ver todas fazendo então, tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.